Muito bem, vamos estar analisando desde que voltou para casa. Então, chegou com uma glicemia que estava flutuando por volta de 140 e agora ela tem flutuado mais baixo. Estamos usando a glibenclamida e antes estava sem usar. A oxigenação que estava flutuando baixa aumentou e ficou estável dentro do normal. Curioso que mesmo tendo acrescentado o cigarro, né? A pressão sistólica tem ficado mais alta que 130. A diastólica está se mantendo, assim como o pulso. Agora a temperatura continua flutuando e temos a comprovação de que a parada do antibiótico foi coerente, porque a temperatura pode ser atribuída aos vírus que aparece aqui. Então, o aumento dos linfócitos mostra uma reação viral. Algo que também aumenta a inflamação foi o fato de ter aumentado a alergia. O fato de abaixar os neutrófilos e a compensação para dar o 100%. Os linfócitos tiveram um aumento praticamente do dobro do que estava no dia 12. Assim como os monócitos. Por isso que tem essas duas barras, que a gente chama de curva de evolução. Se está verde, é bom. Se está amarelo, é alto. Se está azul, é baixo. Então, o que a gente coloca mais atenção são nessas curvas de evolução. Então, dentro do hemograma, que é todo esse pedaço aqui, né? Dentro dele, observa que as curvas de evolução que estão duplicadas é justamente linfócitos e monócitos, que são responsáveis por responder aos vírus. Que vírus? A gente já identificou há 4 anos atrás. Em 2020, está aqui. Então, esses 3 vírus são vírus vitalícios. São vírus vitalícios. Vou botar junto para ficar mais fácil de relembrar. Tirar esse dengue aqui do meio. Pronto. Então, esses 3 vírus sempre vão querer se desenvolver. Daí que o importante é estar com as defesas preparadas. Por isso esse trabalho sutil
com relação ao equilíbrio das defesas, principalmente no âmbito das alergias. Então, a gente tem um protocolo para viroses, que está aí sendo repassado continuamente, havendo necessidade. A gente coloca aí, qualquer participante pode colocar o protocolo de virose. É isso que significa conduta aqui, ó, linha 50. São as coisas que está sendo dita para fazer. Os detalhes de como faz a gente vai explicando, faz receita e tudo mais. Mas aqui só coloca o conceito geral, o resumo, né? Então, com o aumento dos linfócitos, dos monócitos, a gente colocando o protocolo para virose, a gente precisa interromper o nux. Então, que o fósforo antagoniza o nux, né? São antídotos. Então fica na conduta para lembrar, né? E aí, junto com o fósforo, que é um dos elementos do protocolo para virose. Ele também vai cumprir uma parte do papel que o nux vem desempenhando. Agora chegou o exame que eu estava esperando. O VHS. Velocidade de hemossedimentação. Então, já melhorou, depois que chegou em casa, melhorou de quanto? Estava por volta de 50, abaixou um pouco. Agora, abaixou bem mais. A ponto de mudar o critério de risco, que antes era muito alto, agora está alto. Além dessa melhora no momento, essa melhora também tem significado histórico, porque a gente vai ver que durante 2 anos, desde 2021 até o início de 2024, ele ficou com esse estado inflamatório que o VHS mostra, intenso, na maioria das vezes, muito alto. 78, quase 80, né? Chegou depois flutuando perto dos 50. Então, agora está em 30, mostra que, além de recuperar no ponto que estava, melhorou mais. E esse está sendo o nosso intuito, com o rigor, com os cuidados detalhados, para colocar numa condição de segurança, visto que essa inflamação denunciada pelos linfócitos sugerem as infecções virais vitalícias, a hepatite C, a mononucleose
e o citomegalovírus. Então, frente a esse quadro, conseguir a remissão inflamatória do que está acontecendo agora, já está sendo um grande ganho. O IgE, a gente continua esperando. Na última vez estava muito alto. Isso que significa essa cor aqui no nome. Muito bem. Aí seguimos com a parte de fabricação de sangue. A gente vê que ácido fólico, que estava bom, ficou mais alto ainda. Vitamina B estava boa, continua boa, embora tenha baixado. E a homocisteína também. Então, a capacidade de fabricar hemácias está bem. O que está faltando é o ferro. Assim como o ferro, a gente pode olhar aqui no cálcio, ver que o cálcio abaixou também. O magnésio. Então, está havendo falta de nutrientes sutis, iônicos, que é o tipo de produto que a gente vai encontrar nos alimentos mais densos, como feijão. Feijão é o ícone, né? Castanhas. Vamos precisar aumentar a ingestão desses itens. Então, deixa aqui na conduta. Além de utilizar o ferro como suplemento, né? O ferro quelato. A gente ainda aumentar feijões. Feijões e castanhas. Agora vamos para a parte de coagulação. Essa melhora também me deixou bem mais tranquilo. Tanto a gente observou na parte clínica, quando as gengivas diminuíram o sangramento, como agora a gente está documentando de forma numérica. Inicialmente pelo aumento das plaquetas, significativo. E se a gente vê também no histórico, vai observar que as plaquetas estavam nesse período atual, ficaram sempre abaixo de 73, como foi a primeira medida domiciliar. E antes, continuando aqui com as plaquetas, somente uma medida acima de 100. Em 2021, junho de 2021. Exatamente há 3 anos. 3 anos atrás, estava perto de 100 as plaquetas.
nenhuma outra medida histórica acima desse valor, exceto a de hoje, a de agora. Então, além de recuperar o que estava, agora está melhor do que sempre esteve o número de plaquetas. Além das plaquetas, a melhora da coagulação também está expressa pelo RNI e atividade de protrombina. Eles flutuam de forma oposta na maioria das vezes, como aqui, né? Os números. Então, estava muito baixa a atividade de protrombina e melhorou a ponto de passar para outra classificação, de estar baixa. Isso também, em termos históricos, é significativo, onde vai flutuar de forma inversa com o RNI. Então, ele abaixou e, por isso, melhorou. Estava muito alto e agora só está alto. Essa borda significa que está baixo, perto do limite inferior, do intervalo do que é baixo. E aqui está alto, perto do limite superior, por isso que tem a borda alaranjada. E aqui tem uma borda verde para mostrar que foi a melhor performance histórica, desde que a gente tem as medidas. O sódio voltou à faixa normal, no inferior, perto do limite inferior, o que é conveniente, que a tendência em todos os ambientes é uma sobrecarga de sódio. Então, está mais perto do limite inferior, é melhor, ajuda a controlar a pressão. Então, a quantidade de sal que está sendo usada está bem. No entanto, o magnésio já é uma questão histórica de ter o magnésio baixo, de repor o magnésio. Então, a gente vai estar fazendo isso. A maior parte do tempo, o magnésio está baixo. Então, vamos repor. Aí, os outros íons que estão verde, a gente não está investigando, uma vez que já estão normais. O cálcio abaixou junto com o ferro, como comentamos. A vitamina D está para ser investigada. Agora já está no tempo, depois desse tempo de hospitalização e tudo mais, vamos ver como que vai estar. Tiroxina. Dentro de uma faixa segura, perto do limite inferior. Estava bem. Então, a parte de hormônio da tireoide está com boa performance. Mostra que diminuiu. A gente vai medir novamente na próxima vez que medir a sangue, porque se continuar diminuindo, aí a gente toma alguma providência. Colesterol subiu do que estava antes, No entanto, está dentro de uma faixa segura, conveniente. Melhor não subir mais do que está, que é a parte de gordura. Agora, uma surpresa, que é o açúcar médio, a quantidade de açúcar circulando no corpo nos últimos tempos. É a média.
Então está dentro de uma faixa de segurança. 80 é um número bem típico. Por coincidência, igual ao que estava na última vez que mediu a hemoglobina picada. Até fui conferir se é o mesmo laboratório, ainda não consegui. Se for o mesmo laboratório, a gente vai suspeitar do kit deles, né? Porque vê aqui a diferença que foi, né? Como ele já flutuou alto. Nesse tempo de agora, como a glicemia flutuou, a gente viu medidas de acima de 200. Como que pode dar uma média tão baixa? 9 horas. 9 horas. Então, vamos estar atento. De qualquer forma, a glicemia que a gente tem monitorado está abaixando. Seguimos com o monitoramento nosso e vamos observar esse laboratório. Outro item interessante de melhora foi o fibrinogênio, que ele estava baixo, né? O azul aí significa baixo. E ele também colabora na parte de coagulação, né? Então, está dentro da faixa de normalidade, embora tenha abaixado, continua. A LDH, que é desidrogenase lática, muito alta, desde há muito. Em maio de 23, um ano atrás, ela estava alta. Em janeiro estava muito alta. E agora subiu muito mais. E após os cuidados atuais, ela começou a baixar. No entanto, é um dos exames que está mais alterado. Outro que a gente tem são as conhecidas TGO, TGP, né? TGO, TGP. São tradicionalmente conhecidas para monitorar a situação do fígado, né? E o que a gente tem é verde, verde, né? Estava um pouco alterado, já entrou no intervalo de normalidade, embora esteja. Ambas estão no limite superior da normalidade. Mas para esse quadro geral do Renato, é um grande sucesso conseguir essa melhora enzimática. Bilirrubinas, que também é conhecido, né? A gente observa que a bilirrubina direta é a que mostra quanto que o fígado está funcionando, porque é a bilirrubina que passou pela conversão dentro do fígado. A indireta, ela mostra os resíduos que vêm de fora. Então, em termos de função hepática, a gente teve uma melhora da função hepática. Ah, mas por que aumentou as bilirrubinas? Porque a indireta aumentou. Por que a indireta aumentou tanto? Pelo quadro de inflamações que teve, né, durante esse mês de maio. Então, os resíduos dessas inflamações estão sendo processados no fígado. Então, isso fez aumentar a bilirrubina indireta.
Mas a função do fígado teve uma melhora, mostrando que os cuidados, seja alimentares, seja medicamentosos, principalmente com Nux vomica, e agora com as compressas de argila, mostra que esses cuidados estão melhorando, revertendo a condição hepática. Vamos ver na síntese proteica, que também mostra uma das funções hepáticas, né? Proteína vai precisar de cálcio, de ferro, de outros íons, né? Vamos ver aqui, seguimos na expectativa de como que vai vir as proteínas. A urina. Amarela límpida. Então isso aqui está verde. Densidade, está bem. pH está alto. Embora muitos laboratórios considerem normal, a gente observa que o pH acima de 7 sugere a possibilidade de infecção. Aí temos hemoglobinúria, simplificando o sangue vazando pelos néfrons, pelo filtro do rim. Estava maior no dia 12 e agora no 26 está menor. Urobilinogênio, que são resíduos do fígado, os nitritos que estavam alterados, agora está normal. Então a gente observa uma melhora no quadro renal, né? Através aqui da urina, observando a urina, né? Sem perder proteína. Vemos que o sangue, aquilo que estava chamando mais atenção, vazando muito sangue pela urina, né? Agora está ainda perdendo, mas numa quantidade bem menor, quase 5 vezes menor. Pus, isso que é leucócitos, né? Leucócitos na urina, leucocitúria. Então, o pus, que estava em 10.000 por centímetro cúbico, agora está 17.000, quase dobrou. Então, veja, mesmo aumentando uma infecção, a gente teve uma redução significativa da perda sanguínea pelos néfrons, assim como dos outros itens todos. Então, isso mostra uma melhora metabólica no geral. Embora o quadro urinário, a infecção na urina, aumentou. Também confirmado aqui por bactérias. Ou seja, algo discreto. E é aí que vale a pena atuar, né? Quando está discreto, resolver o que está discreto, né? É muitas vezes mais eficaz do que compensar aquilo que já está de forma intensa desequilibrado. Então aqui a gente coloca Equisetum, onde já tem os protocolos todos de uso. Com 3 dias dá para fazer outra urina 1 e confirmar como está a leucocitúria. O que mais que a gente tem aqui? Muito bem.
Sim, tínhamos um desequilíbrio das proteínas, especialmente dessa que que carrega o hormônio sexual, que carrega testosterona e afins, né? Ela estava alta e tinha subido em janeiro, né? Agora ela saiu de muito alta, voltou para alta. Então isso mostrou que houve uma melhora. A testosterona está dentro de um valor equilibrado. Então, com essa melhora dessa globulina, também eu vou estar esperando algum tipo de melhora na descrição dos tipos de proteína, qual a quantidade de cada um dos tipos. Muito bem. Fiquei contente com esses ganhos significativos, né, que a gente teve nesse período que eu chamo de internação domiciliar. Né? Então, isso daí é uma forma de estar agradecendo a todos que contribuíram para isso. Essa enorme equipe de cuidadores, os familiares administrando e provendo as necessidades. É uma grande satisfação.